Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue nos sustentando. É sempre um privilégio voltar a esta igreja. Quero agradecer o pastor Paulo, pelo privilégio que ele me concede nessa noite de usar esse púlpito. E o púlpito agora está pesado, hein? Entendeu? Então, é uma alegria estar novamente aqui. Muita gente que eu conheço, que vontade de abraçar, né? Então, muito bom tê-los. Eu vim com essa menina linda, eu quero até que ela fique de pé aí, ela está solteira, entendeu? Linda, linda, maravilhosa. Não fica vermelha, não. Ora! É a Ágata, minha neguinha, veio, quer voltar para Londrina, nasceu, quer voltar para essa região. Nós estamos insistindo, dando sustância baiana, mas quer voltar para cá. Então, ela fez como é o nome da prova? Específica, e ali na UEL, espero que a gente possa já comprar passagem para fazer o vestibular dia 26 e 27, né? E a igreja está convidada a cuidar dela se ela passar, entendeu? Em todos os aspectos, entendeu? Os boletos também. Queridos, eu quero usar esse tempo precioso que o Senhor nos concede para compartilhar com os irmãos aqui o texto de Marcos, capítulo 6. Eu quero falar hoje sobre compaixão, uma característica imprescindível à caminhada do discípulo de Cristo. Marcos 6, nós leremos do 30 ao 44, mas nós faremos referência aos outros sinóticos também, como ao nosso querido João. Então diz assim a palavra do Senhor: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Queridos irmãos, eu estou tão emocionado que eu esqueci de mencionar o abraço da Jeane e do Arthur para vocês, entendeu? Mas eles mandaram aquele abraço bem apertado. Esse texto que nós acabamos de ler, acontece o relato dele nos 3 semelhantes, né? Semelhantes, o Mateus, Marcos e Lucas, e também João.
Então eu creio que é importante a gente ouvir a mensagem do Senhor Jesus aos nossos corações a partir daquilo que o Senhor propõe à vida dos seus discípulos e nós como discípulos de Cristo também. João, ele na verdade leva o texto até o seu final. E que nós vamos ver lá em João 6,35, quando Jesus vai mostrar aqueles que alimentaram dos pães o verdadeiro sentido do milagre. Quando ele diz: eu sou pão vivo que desceu do céu. E ele faz aquela esmagadora afirmação: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles falam: ele está louco, ele é antropófago. E eles começaram a abandonar Jesus, e Jesus então pergunta aos discípulos: vós também quereis me abandonar? E aí Pedro irrompe e diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então João, na verdade, ele traz todo o sentido do milagre, mas os sinóticos não chegam até lá. Então qual é a proposta de Jesus e a proposta daqueles que relataram aos nossos corações essa primeira multiplicação dos pães? Não há dúvida, aqui Jesus está ensinando os seus discípulos a viverem cheios de compaixão. O contexto do texto fala que Jesus escolhe os 12 e os distribui de 2 em 2, dando-lhes poder para que eles entrassem nas aldeias e eles pregassem o evangelho, expelissem demônios e realizassem curas. E eles retornam então, e no relatório exuberante, entusiástico dos discípulos, ele os faz a Jesus. Então eles experimentaram realidades não com a presença do mestre e não realizados pelo mestre. Eles foram enviados de 2 em 2 e eles experimentam o poder do comissionamento de Jesus. Quando diz: ide, e vocês vão realizar isso. E eles foram, só que eles vão de 2 em 2. Então a experiência é diferente. Eles agora têm a experiência de experimentar o poder de Deus através da fala deles, através do olhar, através do toque deles. E eles voltam então com aquela experiência de poder. E eles chegam, e Jesus então ali, Jesus os recepciona. Jesus está cheio de pessoas, uma multidão, ele está realizando milagres, e eles chegam cansados. E Jesus então diz a eles: olha, vamos descansar. Eles entram no barco. E aí Jesus vai com eles, só que essa multidão que acompanhava o Senhor percebeu esse movimento. E a ressonância no coração deles foi: nós precisamos ir onde Ele está. E eles então não desistem. E ali nas cercanias, certamente do mar da Galileia, eles vão até onde Jesus vai com os discípulos. E antes mesmo que eles chegassem, a multidão já está esperando. E ali, Jesus chega com os discípulos. O texto diz que Jesus tem compaixão. Ele olha a multidão e ele tem compaixão. E ele continua esse movimento do reino. Ele continua esse movimento da sua compaixão. E o sol está a declinar. E os discípulos estão ali, junto com o Senhor Jesus, e vê não somente o movimento de Jesus, mas o movimento da natureza.
o sol está se recolhendo. Eles então chegam para Jesus e eles dizem: Senhor, já é tarde. A gente, fazendo uma leitura dos diálogos, cada sinótico ele traz uma fala diferente. E a gente vai ajustando e a gente vai entendendo o diálogo. Jesus, obviamente, os desafia primeiro. E aí eles, então, a proposta deles, e eles aconselham Jesus: Senhor, despede, porque talvez o Senhor está tão envolvido que o Senhor não está percebendo. Mas o sol está se pondo, e o Senhor precisa despedir para que eles possam ir pelas aldeias e comprar o que comer, a mulheres, a crianças. E aí Jesus diz: não, dai vocês mesmos de comer. E aí eles fazem o cálculo matemático. Senhor, seria mais de 200 dias de trabalho para que nós pudéssemos comprar pão, e nós não encontraríamos pão numa proporção tão gigantesca. E aí Jesus então diz: o que é que vocês têm? Há uma multidão. Eles saem procurando, e André, irmão de Pedro, vai encontrar um jovem. E esse jovem tem 5 pães e 2 peixes. Certamente, naquela multidão se encontra um jovem precavido, um jovem que preparou-se para seguir Jesus. E ele tem mais fé do que todos, porque ele dá os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele não omite. Certamente, alguém tem alguma coisa? Quem tem pão? Quem tem peixe? E o povo dizendo: não, nós não temos. Ele poderia muito bem: esses 5 pães esses 2 meus peixinhos vai dar para alguma coisa? Eu também vou me silenciar. Mas não, ele colocou nas mãos de André, e André chega para: Senhor, encontramos 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente, Senhor? E aí Jesus, então, Jesus manda os discípulos fazer um exercício. Qual é o exercício? Jesus diz: olha, agora vocês vão para o meio do povo, e vocês vão fazer grupos de 50 e grupos de 100. E eles, então, começam a levar as pessoas. Imaginem você colocando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, naquele movimento logístico ali, e os discípulos vão organizando. Então eles vão fazendo grupos de 50 e 100. Certamente demorou um pouquinho, imagina, né? E eles contaram, e depois que estava todo mundo sentado, os grupos naquela relva, Jesus pega os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes, ergue aos céus e diz: graças te dou, ó Pai. E Jesus ora, e aí Jesus manda trazer, então, 12 cestos. Cada apóstolo, cada discípulo, então, um cesto. E Jesus coloca ali o peixe e o pão. E aí eles saem, de grupo em grupo, distribuindo o milagre. E as pessoas vão comendo, vão saciando. E eles comem, e não acaba o milagre. A ponto de Jesus perguntar: e aí, todo mundo saciado? Todo mundo saciado. E ainda sobra 12 cestos cheios de pães e de peixes. E aí, Jesus então segue viagem com aqueles discípulos. Agora, o que nós podemos aqui
extrair como lições nesse texto. A primeira lição que nós precisamos entender nesse texto é que Deus considera a exaustão da nossa agenda cotidiana. Ou seja, eles estavam envoltos, eles estavam envolvidos nesse projeto de Deus, mas eles cansaram. Eles estavam cansados. E Jesus então chama ao descanso. Então, nós precisamos entender que se o Senhor Jesus considera a exaustão da nossa agenda, nós também devemos considerar isso. Há o tempo do descanso. Há o tempo que nós precisamos descansar. E Jesus mesmo propôs isso. Eu sempre acho extraordinário, porque Deus criou todas as coisas e a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus considera a necessidade da gente descansar. E ninguém descansa na multidão. Jesus chama ele a sós. Jesus leva eles para um lugar onde eles pudessem verdadeiramente descansar. O descanso é um exercício espiritual. Mas descansar é, de fato, esse exercício espiritual que nos proporciona a gente conectar quem nós somos na presença do Senhor. Eles descansaram. Jesus os leva para o descanso. O Senhor considera, o Senhor sabe como nossa agenda às vezes é exaustiva, é cansativa. Mas qual é a maneira do Senhor resolver isso? Propondo o descanso. E Ele então leva os seus discípulos para isso. Eles estavam numa jornada sobremodo poderosa, mas eles tiveram que parar e o Senhor os conduz para o descanso. O Senhor Jesus, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos entender que não é só um aspecto físico, não é só o aspecto, é o aspecto que envolve todo o nosso ser. Nós precisamos de descanso. Eu ouvi uma frase, não vou citar o autor, porque às vezes quando você cita o autor, alguém pode rejeitar a frase pelo autor. Mas ele diz assim: olha, se eu pudesse começar de novo, eu seria menos produtivo e viveria mais. Então, a questão nossa é que nós estamos num mundo onde nós achamos que até Deus, Ele nos ama pelo que nós fazemos. Ou seja, aquilo que a gente produz para Deus. E as melhores das intenções não mudam o fato de que Deus nunca vai nos amar pelo que nós fazemos. Deus nos vai amar pelo que Jesus já fez, e nele nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós não podemos legitimar a nossa pressa usando o próprio Deus como argumento para esse
desespero existencial que nós vivemos. Viva, descanse em Cristo Jesus, tenha tempo seu com Deus. Por que a devocional hoje ela é esmagadoramente uma minoria? Porque nós estamos muito apressados. Nós temos algumas confissões, mas o nosso coração está desconectado com as nossas confissões. Todos nós sabemos da necessidade que temos de parar diante do Senhor, conversar com o Senhor, alimentar-se do Senhor, mas nós não temos tempo para isso. Nós precisamos produzir, porque se a gente perder tempo, quem é que vai resolver essa minha questão com os meus filhos? Quem é que vai no banco? Quem é que vai no cartório? Quem é que vai na escola? Quem é que vai estudar? Quem é que vai fazer aquela avaliação? Ou seja, nós não cremos de fato que Ele é suficiente para cuidar da gente, para conduzir as nossas vidas. E nós precisamos urgentemente entender isso, que o descanso é necessário. Deus, queridos irmãos, não está buscando tornar-nos seres que façam. Não. O único momento que Jesus diz que nós devemos fazer, Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não somos nós. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Porque em Jesus nós não vivemos para sermos produtivos, nós vivemos para celebrarmos a obra dEle. Eu tenho uma perspectiva bíblica de Gênesis, quando fala em descanso. Eu sempre, obviamente, não tem nenhum livro isso. É apenas uma perspectiva que eu creio, que quando Deus descansa, o descanso de Deus, Deus criou todas as coisas por meio dEle. E sem Ele nada do que viria a ser. Ou seja, toda essa beleza criativa que nós contemplamos no mundo, da fauna, da flora, do cosmo, de todas as perspectivas, essa grandeza, essa beleza vem de onde? Vem de Cristo Jesus. Então, quando o texto diz assim, e Deus descansou, eu acomodo o meu coração na perspectiva que Deus contemplou a beleza da criação, mas Ele contemplou a beleza do Filho. Ele contemplou a beleza do Filho. A nossa vida é para descansar em Cristo. É para celebrar a plenitude da redenção. É celebrar a plenitude da vida de Jesus. Ou seja, o que nós fazemos todas as manhãs, a gente debruça diante dele dizendo: Senhor, livra-me de quem eu sou e manifeste a exuberância da sua vida. E aí o coração se enche da plenitude dele, porque ele é a única fonte. Enche-o da alegria plena, do gozo pleno, do amor pleno, da segurança plena, da paz plena. Ou seja, nós existimos para celebrar a plenitude daquele que ressuscitou. O dia do Senhor é o dia para a gente
contemplar, para celebrar, para descansar a beleza do ressurreto. Nós estamos aqui para celebrar, porque Ele ressuscitou. O caráter dele é exuberante. A gente acorda o domingo dizendo: hoje é o dia das roupas de festa, vamos celebrar. Não é o dia que a gente vai trazendo as circunstâncias. Não, é o dia que nós celebramos aquele que é maior do que as circunstâncias. E é importante isso, por quê? Porque nós, como reformados, e maravilhosamente reformados, e nós cremos na beleza da teologia reformada, mas muitas das vezes, nós parece que damos a primazia ao pecado. Então nós, muitas das vezes, se alguém chegar para você e dizer: você é santo, e a gente catoliciza o pensamento e a gente diz: não sou santo, eu sou pecador. Nós éramos pecadores perdidos, hoje nós somos separados, porque a cruz e a ressurreição triunfou. Você tem que entender a nova identidade, então descanse nela. Porque a gente vai viver a vida toda querendo barganhar com Deus as nossas obras, e a gente vai querer ser produtivo, e a gente vai viver uma exaustão ininterrupta, destrutiva, que nos impede de celebrar a liberdade dos filhos de Deus. Deus é extraordinário. Então, queridos, isso aqui não é um neopentecostalismo travestido de uma fala reformada. Não! Ou seja, Ele nos tornou mais do que vencedores. Nós precisamos viver o triunfo do ressurreto, o triunfo da ressurreição. Que Ele cresça e que a gente diminua. Mas é extraordinário. Quando Ele cresce em nós, o riso é diferente, a alegria é diferente, a fé é diferente, a coragem é diferente, a beleza é diferente, os passos são diferentes, a expectativa é diferente, a caminhada é diferente, porque Ele é que manifesta. O Espírito começou boa obra em vós e há de completá-la. Mas a segunda lição não é um paradoxo que eu vou colocar, mas Jesus considera a agenda exaustiva nossa. Mas a segunda lição é que a agenda de Deus é que nos leva ao milagre. É a agenda de Deus que nos leva ao milagre. Os discípulos, eles estavam com a experiência do poder. Aqui, tiraram o relógio, reverendo? Como é que eu... Hein? Alguém levanta aí uma plaquinha e eu não tenho problema de parar no meio do sermão, não. Aqui, os discípulos eles tinham uma experiência de poder. Mas, queridos, a agenda de Deus leva ao milagre da compaixão. Eu sempre digo que Deus poderia muito bem dizer assim, e todos os eleitos escolhidos antes da fundação do mundo, eles imediatamente se manifestassem, se revelassem. E isso ele não precisaria nem vir aqui, ele faria isso de onde ele está. Mas é extraordinário que Deus não fez isso. Deus não nos conquistou pelo seu poder.
Deus nos conquistou pelo seu amor poderoso. Seu amor poderoso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque essa experiência com... Vamos usar uma palavra que tem uma aplicação melhor para a compreensão. Essa experiência com o sagrado, ela pode, muitas das vezes, nos tornar pessoas áridas, estéreis, frias. Ou seja, muitas vezes nós temos a experiência de uma leitura bíblica, às vezes até de uma oração, e paulatinamente a gente vai perdendo esse desejo de ler a Bíblia, esse desejo de orar, e nós vamos continuando sendo esses seres religiosos. Aí a gente participa de uma igreja, aí a gente conversa sobre Deus, aí a gente fala sobre Deus, mas o coração está desconectado da compaixão. E é a agenda de Deus que nos leva à compaixão. O que é que os discípulos fizeram? Jesus olhou e se compadeceu. As entranhas de Jesus. Então, compadecer é exatamente estar onde o outro se encontra. Nós nunca vamos encontrar o amor como uma ação superior. O amor é sempre a ação que se coloca no lugar do outro. Por que que nós não temos dúvida que Deus nos amou de tal maneira? Porque a Bíblia diz, e porque a Bíblia diz também que Jesus na cruz, Ele se colocou no nosso lugar. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou. Então Ele foi à cruz. Então não há dúvida. Então Jesus, Ele colocou-se no nosso lugar. Aqui Jesus compadeceu. Mas é interessante porque os discípulos, o que é que os discípulos falaram? Senhor, despede a multidão. Despede a multidão. A agenda de Deus era uma, as dos discípulos era outra. É a agenda de Deus que nos leva à compaixão. A nossa agenda é considerada pelo Senhor. Ele nos chama para o descanso, mas a nossa agenda, ela nos leva à exaustão, que arranca de nós toda a beleza espiritual e nos torna não raramente homens e mulheres áridos, estéreis. E aí nós olhamos para a Bíblia e nós vemos o quê? Nós vemos descendo um sacerdote e um homem caído. E o sacerdote disse, não, tenho que chegar na hora. Desce um levita, o culto está me aguardando, não posso me atrasar. E desce um samaritano, sem pedregulho religioso nenhum. E o que ele faz? A agenda de Deus era aquela, era dele aproximar daquele homem caído. Aqui os discípulos, eles querem empurrar para lá. E Jesus os empurra para cá. Então é a agenda de Deus, queridos irmãos, que nos leva à compaixão. E quando a gente olha nas nossas vidas, com quem é que qual tem sido a agenda de Deus para você? Eu digo para você, não tenho medo de dizer, a agenda de Deus para você é a sua família. A agenda de Deus para você é aquele amigo inoportuno,
A agenda de Deus para você é aquele inimigo. A agenda de Deus é aquele chefe que persegue você. A agenda de Deus é aquele que fala mal de você. A agenda de Deus é aquele que você diz assim: olha que pessoa difícil, que pessoa ignorante. A agenda de Deus é exatamente essa pessoa. A agenda de Deus é exatamente essa família. Que você, há quanto tempo que você foge, que você não quer papo nenhum? Eu venho de Brasília. Então eu tenho que falar. A agenda para a maioria de vocês é Lula. A agenda para a maioria de vocês é Bolsonaro. A agenda para a maioria de vocês são os políticos. Essa é a agenda de Deus para você. Essa é a agenda de Deus para você. Porque é aqui. É na alma da gente. É aqui, a agenda de Deus gera compaixão. E a terceira lição que nós podemos aprender aqui é que a compaixão, ela é aprendida no envolvimento. O que foi que Jesus disse? Foi que o Senhor Jesus disse: olha, eles não queriam, eles estavam cansados, eles já tinham uma experiência espiritual maravilhosa, e eles queriam, ou seja, eu sou espiritual, os milagres, nós expelimos demônios, nós pregamos o evangelho, nós realizamos milagres, mas agora tem gente com fome, e eles falam: Senhor, despede a ousadia deles a dar um conselho a Deus. Queridos, quanta gente a gente não ora para Deus matar? E vamos mexer na ferida? Você já sabe do que eu estou falando, porque está aí no teu coração. A gente acha que Deus não sabe conduzir a história, que Deus não sabe conduzir o Brasil, que Deus não sabe conduzir a política. E que se eu tivesse, como o Jim Carrey, eu saberia resolver os problemas desse país. Mas, queridos, Deus quer resolver o problema do teu coração. É o teu coração seco, árido, montado numa religiosidade que não se envolve. Você quer ver? Ore por esses que eu estou falando. Jesus diz, o que Jesus diz? Jesus diz: olha, quando Tiago e João, o que Tiago e João pediram para Jesus fazer com os samaritanos, quando os rejeitaram? Manda fogo do céu, Senhor. O Senhor quer que a gente faça igual a Elias e mande fogo do céu para queimar eles? Como é que eles não recebem o Senhor? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês sois. Jesus diz: se o seu inimigo tiver fome, dê um prato de comida. Se o teu inimigo tiver fome, dê um prato de comida. Se tiver sede, sacie a sua sede. Ele diz assim: aqueles que perseguem você, ore a Deus e fala assim: Deus, abençoa o comércio dele. Os crentes não, os crentes fazem boicote. Os crentes para de comprar no Boticário, para de comprar na Omo, para de comprar não sei o quê, e aí vira aquele negócio, aquela guerra religiosa. Ore! Deus abençoe, Senhor. Abençoe, porque eu sou livre. Eu sou livre, porque o Senhor me amou. Agora eu devo amar os meus inimigos, devo abençoar
inimigos, devo envolver com eles em oração. Onde está o coração da gente? A compaixão nos leva ao envolvimento. Gente, não é brincadeira não. Me fale mesmo quanto tempo vai acabar. Eu estou preocupado. Eu não vejo ali. Aí eu fico preocupado. Eu sei que vai vir só uma vez, mas eu quero voltar mais vezes. E a primeira vez que tu me cede o púlpito, eu vou agora ficar aqui 2 horas, entendeu? Para depois... Mas, dias atrás, nós fizemos lá uma ação evangelística. Eu quero sair de rua em rua evangelizando. Aí eu reuni, fui com a Federação de SAFs, a minha neguinha estava junto. Olha, missionária. Gente, vai ser missionário, estou orando a Deus. Já é missionário, eu estou falando assim, missionária transcultural, né? Aí eu reuni as mulheres e falei, olha, eu realmente, essa ação de você sair pelas ruas abordando estranhos, a eficácia dela é mínima. Porque, na verdade, as pessoas, elas ouvem em quem elas confiam. Então, vocês, queridas irmãs, o que nós vamos fazer aqui é uma ação de vulnerabilidade. Ou seja, nós vamos nos tornar vulneráveis. Então, senhoras distintas, mas que vão sair pela rua abordando as pessoas e vão receber não, e vão serem zombadas até. Graças a Deus não teve nada disso, mas é uma ação de vulnerabilidade. Aquela coisa porque nós estamos, o nosso evangelho é aquele que a gente vive acima das pessoas. Mas o evangelho de Cristo vive junto com as pessoas. Então a compaixão é o envolvimento. Jesus mandou os discípulos, quem foi que foi ajeitar as pessoas, fazer os grupos? Os discípulos. Já pensou? Vão lá, ei, mulher, vem aqui, tá 20, está faltando 20 aqui, rápido, para acabar logo isso, solta, vem. E à medida que eles foram fazendo isso, eles foram sentindo o cheiro das pessoas. Eles foram vendo o choro das crianças. Eles foram vendo o rosto, o olhar das pessoas. Ou seja, o envolvimento. Envolva com as pessoas. Primeiro envolva em oração. Envolva em oração, comece a chorar, clamar. Eu sempre digo, não há nenhuma transformação sem oração. Eu não tenho dúvida que muitos oraram para que o Senhor foram instrumentos de Deus. Deus deu-lhes o privilégio de orarem por mim para que houvesse uma conversão e houve. Então envolve em oração. Tem a sua agenda de celular, do tablet, ou caderninho, comece a orar. Ou seja, o envolvimento. Aquela pessoa que você vê todo dia. Ou não, que você passa todos os dias. Olhe para a pessoa e diz, Senhor, eu quero orar por essa pessoa, quebrando o coração dela. Senhor, me usa. Oh Deus, porque o Senhor me alcançou, alcança essa pessoa. Começa a envolver com as pessoas. Aquele samaritano envolveu com aquele homem. Envolveu. Foi lá, pegou. Pensou-lhe os ferimentos. Levou para um hotel de estrada. Pagou e ainda disse, olha, o tempo que ele precisava ficar, que ele fique, quando eu voltar eu pago. E aí Jesus disse, quem era o próximo? Quem era o próximo daquele homem?
sacerdote, o levita ou o samaritano? Então, de quem você é o próximo? Não é quem é o seu próximo, mas de quem você é o próximo. Queridos, a compaixão, ela é desenvolvida no envolvimento. E a quarta lição aqui é que os nossos recursos são poderosos nas mãos do Senhor. Isso aí todo mundo sabe, né? Os nossos recursos são poderosos nas mãos do Senhor. Não existe nenhuma pessoa que não seja dotada de dom espiritual para edificar a igreja. E não exista ninguém que Deus não use quando essa pessoa se dispõe nas mãos do Senhor. Há casos e mais casos. Então, você tem que perguntar hoje ao seu coração e colocar diante de Deus a sua vida. Eu acho bem significativo quando nós vemos lá a parábola dos talentos, né? Eu sempre digo que aquela parábola dos talentos, o que acontece? E aí na igreja, né, algumas coisas a gente não pode ficar, cada um tem uma maneira de ver, mas ali a parábola dos talentos, Jesus não está falando de talentos, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas falando, eu tenho um dom, eu tenho um talento. Irmãos, o que nós temos é dom. Todo dom vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Há o dom espiritual e o dom que não é espiritual, mas não tem essa coisa de talento. Ali, na verdade, era dinheiro mesmo. Às vezes a gente usa uma parábola para fazer uma doutrina. E ali, onde eu quero chegar, é que aquele que recebeu um enterrou. O que recebeu 2, o texto diz que imediatamente saiu a negociar. E o que recebeu 5, da mesma maneira. Então, ou seja, quando se coloca a nossa vida, nós precisamos entender que Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo não nos dá. Quando chega para o ajuste de contas, o texto diz conforme a sua capacidade. Então Ele não exige mais do que a gente não possa dar. Mas é importante que a gente entenda que nós recebemos. Vocês receberam uma vida exuberante, cheia do Espírito Santo, cheia de Cristo. Então use, viva nas mãos do Senhor como instrumento. Aquele garoto, aquele jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E como um jovem comprometido com Cristo, ele é benção. Então foram 5 pãezinhos dele e os 2 peixinhos, que nas mãos do Senhor se tornaram um milagre extraordinário. Então, queridos irmãos, você é um instrumento de Deus. Busque envolver com pessoas, Ele vai desenvolver a compaixão. E à medida que você vai desenvolvendo, o Senhor vai conduzindo você a realidades extraordinárias. E a quinta lição, e por aqui a gente acaba, é que, na verdade, quando a gente assim faz, o milagre acontece abundantemente. Abundantemente. Ou seja, o Senhor Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixinhos e colocou nos 12 cestos, e a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. O propósito ali era exatamente treinar o coração dos discípulos a viverem a compaixão de Cristo. Em Cristo Jesus.
Jesus estava ensinando-se a si mesmo, àqueles discípulos, porque o milagre tinha um propósito, de revelar que ele era o pão vivo que desceu do céu. A multidão que alimentou-se do pão, rejeitou Jesus. Mas certamente os discípulos que naquele momento aprendeu a lição da compaixão, a gente vai olhar para a vida de todos eles e nós veremos um envolvimento extraordinário de cada um deles. Então eu gostaria nesta noite de desafiar o teu coração. Se há algo, se há uma frase, você carrega no seu coração, é o seguinte: não há discípulo de Cristo sem compaixão. A compaixão não é uma ação humana. A compaixão é a manifestação da presença dele nas nossas vidas. Que Deus possa instigar, preparar o teu coração a uma sensibilidade espiritual, para que você viva como uma bênção de Deus neste mundo. Agora, queridos irmãos, olhe para a sua esposa com compaixão. Olhe para o seu esposo com compaixão. Olhe para os seus filhos com compaixão. Olhe para os seus pais com compaixão. Olhe para os seus irmãos com compaixão. Ore para os seus familiares. Seja esse oásis da graça de Deus, a começar no seu lar. Olhe para as pessoas onde você vai, olhe com um olhar de compaixão e aproxime das pessoas. Não consegue aproximar no sentido de um diálogo, aproxima em oração. Em oração, clame a Deus por aquela pessoa mais ranzinza, mais indisposta, aquela pessoa que é a agenda de Deus para a sua vida. Queridos irmãos, e como é bom saber que o Deus que tem uma agenda dele e nos dá o privilégio dela participar, nos dá o privilégio de carregar para sempre um cesto cheio de peixe e de pão, para que a gente saiba que envolver-se com Deus é o mais extraordinário projeto de vida, e é glorioso, e é grandes coisas o Senhor faz por nós. Eu finalizo fazendo um elogio a esta igreja. Eu louvo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito aqui. Tem acrescido dia a dia os que estão sendo salvos. A igreja está vivendo um momento extraordinariamente maravilhoso. Então você é convidado e convocado a olhar para as pessoas com compaixão, a orar por elas e a levar a elas também o pãozinho francês para alimentar a fome, mas o pão da vida, que aquele que dele se alimenta jamais terá fome. Que Deus continue abençoando e fortalecendo esta igreja amada. E não esqueça, eu quero dar um abraço em você quando terminar esse culto. Não saia pelo lado não, porque no próximo domingo não vou estar aqui. Entendeu? O pastor Paulo vai estar, mas eu não. Então eu estou olhando para você, eu sei quem está aqui. Se você não me abraçar, eu ligo para você e cobro isso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, agradecer o Senhor, porque o Senhor nos olhou com compaixão. O Senhor se tornou como um de nós. O Senhor se esvaziou. E apesar de nós, o Senhor, na cruz do Calvário, assumiu o nosso lugar, saciando
plena e definitivamente a ira do Pai que era contra nós. Mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. E o Senhor ressuscitou e derramou o teu Espírito para que nós fôssemos cheios da plenitude da tua vida. Deus amado, ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos com o coração cheio de compaixão. Que nós possamos olhar para as pessoas como a tua agenda nas nossas vidas. E que o Senhor é o Deus do milagre, que a gente possa envolver com essas pessoas em oração, possamos amá-las em oração, ó Deus, clamar a Ti por essas pessoas, Deus bendito. E o Senhor use cada um, ó Deus, com o seu jeitinho, com a sua fala, ó Deus, com o dom que o Senhor tem concedido a cada um. Deus, continue essa obra tão bela, ó Deus, tão entusiástica, tão esplendorosa do Senhor nessa cidade, através desse povo que cada vez mais o Senhor os encha da compaixão de Cristo, e eles vivam sendo o corpo de Cristo, o ministério da compaixão de Cristo nesta cidade. Deus glorioso, nós louvamos e torna esta igreja, ó Deus, os distribuidores do milagre, ó Deus, e que nunca vai faltar, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu, e que cada um desses irmãos sejam instrumentos do Senhor, como alcançados fomos, eles sejam também, ó Deus, aqueles que levam o pão vivo que desceu do céu, para que as pessoas nunca mais tenham fome e experimentem a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, pela vida do pastor, da família, do conselho, dos diáconos, cada irmão e irmã. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo amor com o qual o Senhor tem, ó Deus, nutrido, fortalecido e conduzido os nossos corações. Assim, grato nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, podeis assentar.